Olá, eu sou o professor Arnaldo. O tema de hoje é o importante e o urgente. Qual está sendo a sua real atitude? Como está sendo a sua realidade, seja ela corporativa, seja ela pessoal, seja ela social, seja ela acadêmica? De como você pode utilizar algumas estratégias para que a sua comunicação seja mais eficaz, seja mais efetiva e produza resultados reais, resultados claros e resultados mensuráveis. E eu costumo dizer muito que como é que se identifica quando a comunicação foi eficaz? É quando a mensagem que foi transmitida efetivamente gera um resultado ou resultado esperado. E aí você consegue identificar o quanto a sua mensagem foi eficaz. Existe uma diferença enorme sobre o que é importante e o que é urgente. Ou seja, o que é importante, você ainda tem um tempo de planejar. Você ainda pode estruturar um plano de ação para agir naquilo que é importante. E isso faz toda a diferença. Quando você trata o conteúdo, trata uma decisão como sendo importante, ela entra no seu radar de atuação, ela entra no seu plano de execução, e esse plano você tem tempo para realmente estruturá-lo. Vou dar um exemplo do que é importante. Você, eventualmente, quer abrir uma empresa, quer empreender, abrir um negócio novo, inovador, alguma coisa do gênero. Na sua área de conhecimento, seja serviço, seja venda, seja produto, enfim, qualquer que seja a área. E você tem o interesse em abrir esse empreendimento. O que é importante fazer? Um business plan. Ou seja, você precisa fazer um plano de negócios. E esse plano de negócios vai fazer com que você entenda a viabilidade do empreendimento, a viabilidade financeira, a viabilidade operacional, a viabilidade em recursos humanos e a viabilidade de investimento. É importante que você faça esse levantamento prévio. Por quê? Vamos considerar que você tem esse dinheiro no banco. Você tem lá 200, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, 2, 3, no banco. E você está tomando uma decisão de abrir um empreendimento, de abrir um negócio. Esse estudo, por ser uma decisão importante, esse estudo vai fazer com que você realmente avalie o investimento que você vai fazer e avalie se o retorno vai ser adequado, se o payback vai ser viável, em que condição você vai fazer esse investimento, em que tipo de empresa, em que tipo de tamanho de empresa, em que local você vai instalar, enfim. A aula aqui é uma aula de importante e urgente. Né? Em outro momento, aliás, eu tenho lá no meu canal o início de uma sequência para montagem de um negócio, um plano de negócio. Se você se interessou pelo assunto, eu tenho no Professor Arnaldo mais conteúdo sobre isso. Enfim, o plano de negócios faz com que você trate o empreendimento como urgente. O uso, desculpa, como importante. Eu falei urgente para ver se alguém reclamava aí, hein? Ó, tá todo mundo ligado, muito bem. Então, o plano de negócio faz com que o seu empreendimento seja tratado como importante. Por que ele é tratado como importante? O planejamento
faz com que você dê a atenção de importante para aquela tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela é importante porque em algum momento você vai pegar o seu dinheiro e vai começar a fazer investimentos. Quando que esse momento poderia representar a dinâmica de urgente? Vamos analisar o investimento desse recurso. Você tem lá 200, 300, 500, 1 milhão de reais e você tem um planejamento de investimento desse recurso. O importante é você fazer o planejamento. Quantas e quantas e quantas pessoas, tendo esse dinheiro em caixa, tendo esse dinheiro nas mãos, resolveu investir e deixou de lado o plano de negócios? Eu já vi gente investir 100, 200, 300 mil reais, deixando de lado o plano de negócios, ou seja, deixando de lado aquilo que é importante. E aí eu começo a fazer o investimento. Eu escolho um lugar aleatoriamente e monto ali, começo a fazer uma reforma e começo a realmente investir o meu dinheiro, ou o seu dinheiro, e naquele lugar eu vou começar a pensar em tudo. Vou pensar, chamo alguém, tudo bem, né, vou fazer um planejamento de engenharia para poder fazer uma obra, para fazer uma reforma rápida. Legal, ótimo. Só que aí eu já estou usando o meu recurso. E vou lá e monto a empresa. Finalizo 2, 3, 5, 6 meses pagando aluguel num local que eu não fiz a análise geográfica de localização, eu não fiz a análise geográfica de público-alvo, mas eu achei aquele lugar fantástico, eu adoro aquele lugar, eu acho ele lindo, é um lugar com boa movimentação, enfim. Eu fiz todo um processo antes, uma análise empírica, e agora eu já estou investindo o meu dinheiro. Aí, quando eu abro esse empreendimento, que não teve nenhum tipo de plano de negócio, eu tenho uma situação que é urgente. Por quê? Porque eu sequer fiz o planejamento de, por exemplo, fluxo de caixa. Eu não fiz um planejamento, por exemplo, de capital de giro. Eu não fiz um planejamento de público-alvo, então eu não tenho uma noção de estoque. Eu não fiz um planejamento de regionalização, de localidade, então eu não sei quanto eu vou vender, porque eu não sei quanto eu tenho de cliente por perto, eu não tenho o dimensionamento do mercado, nem o pretendido, nem o proposto, né, o possível, o potencial. E aí eu tenho na minha mão algo que é urgente. Por quê? Porque eu não sei nem quanto eu gastei daquele dinheiro. Eu posso ter gastado tudo por não ter feito um planejamento, eu posso ter gastado tudo e ainda me faltam algumas coisas, algumas ações. E aí o que vai acontecer? Eu vou falar, caramba, esse negócio consome dinheiro demais, eu vou ter que ir pegar um empréstimo num banco. Legal, trouxe o urgente para minha vida por ter desprezado o importante. Eu dei um exemplo muito astronômico, muito astronômico. Abrir um negócio de 200, 300, 500, 1 milhão de reais é realmente algo astronômico. E você pode estar pensando aí, fala, cara, esse cara que abriu esse negócio sem um plano de negócio é doido. Ele é doido e tem um monte de gente assim. E quero eu crer que você, se é um empresário e tem um empreendimento, você fez o seu plano de negócio. Legal? Mas o que eu quero aqui é entender com você o que é importante e o que é urgente. O importante, como eu já disse, é aquilo que você consegue planejar. E o urgente, como eu vou dizer, é aquilo que já está no limite de prazo, no limite da tomada de decisão. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua percepção? Qual é a sua
ideia do trabalho do Corpo de Bombeiros. O que vem em mente, assim, de forma imediata, quando se fala assim, pô, Corpo de Bombeiros, o que vem de imediato na sua mente? Avalie. Normalmente, as pessoas pensam em apagar incêndio, apagar o fogo. Gente, apagar o fogo é algo urgente. Por isso que se chama o Corpo de Bombeiros, correndo para apagar o fogo. Por quê? Porque vai pegar fogo, vai queimar tudo, então isso já é urgente. Você precisa do suporte do Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio. Aí você deve estar associando que muitas das vezes você, no seu trabalho, diz o seguinte: passei o dia, se você não disse, você pensa, pode ser que pense, passei o dia apagando incêndios. Hoje é dia 24 de abril e nesse exato momento, no Brasil, estamos com um super incêndio para ser apagado. Um monte de incêndios hoje foram pontuados para toda a sociedade brasileira. Pessoal, no seu trabalho, quando você pensa, eu apaguei incêndio, é porque você, é duro de acreditar, né? De pensar, é uma realidade dura que eu vou te dizer, sinto te dizer, mas a realidade é essa. Foi você que fez o incêndio acontecer. Em que momento você fez esse incêndio acontecer? Quando, enquanto a decisão era importante, você deixou passar. Arnaldo, professor, não fui eu estou apagando incêndio de uma outra pessoa. Legal, normalmente do chefe ou do colega, né? Que faltou, que ficou em casa na quarentena, ou porque ele foi passear e não voltou a tempo, ou porque deu dengue nele e ele ficou em casa uma semana, 2 semanas também. Ou seja, você não foi você que gerou o incêndio, mas você teve que apagar. Parabéns, você apagou o incêndio, você foi cooperativo, você trabalhou em equipe, com a sua empresa e apagou o incêndio. Da próxima vez, avalie as pessoas que deixam os incêndios para os outros apagarem. Por quê? Sendo você líder ou não, você pode estimular a pessoa a tratar esse tal incêndio como importante. E aí sim você vai ter uma possibilidade de se livrar de possíveis incêndios. Mas voltando à possibilidade de ter sido você que gerou o incêndio, ou seja, aquela decisão da semana passada, aquele relatório que você poderia ter feito na semana passada e que não teve jeito de fazer porque está muito atarefado com as operações do dia a dia. E isso significa que tem alguma coisa errada. Significa que você está realmente deixando o importante para depois, porque quando vira urgente, aí você tem, inclusive, a justificativa de parar tudo para fazer o urgente. E como que funciona esse fluxo de informação na sua cabeça? Eu disse no início desse vídeo que a grande parte da informação que flui no universo é informação sua consigo mesmo, é informação minha comigo mesmo. E é preciso que a gente realmente entenda aquilo que é urgente daquilo que é importante. E o que é importante realmente precisa ser feito em tempo. Imagine que você tivesse tido tempo de se organizar na semana passada, por você ter um plano de ação, por você ser um colaborador ajustadinho com a sua agenda, por você saber dizer não. Pessoal, saber dizer não é forma de você tratar o importante. Por quê? Tem gente que vai ver que, como você é uma pessoa que toma iniciativa, que faz as coisas acontecerem,
as pessoas vão querer que você resolva um monte de coisas para elas. E aí, quando você aprende a dizer não, você está valorizando aquilo que você precisa entregar no momento certo como importante. E aí a sua agenda fica livre, inclusive para você ajudar os seus colegas. Um ponto que a maioria das pessoas, pelo menos que a gente percebe e fica sabendo pelos noticiários, deixa virar urgente, é o tal do imposto de renda, a declaração do imposto de renda. É muito comum ter 1.000, 2.000, 20.000, 50.000 nos primeiros dias e 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de inserções de imposto de renda nos últimos dias. Por que isso? E aí os colegas contadores, contabilistas, eles ficam desesperados, eles ficam preocupadíssimos, eles ficam com as pilhas e pilhas de arquivos dos seus computadores, tentando resolver o problema para clientes. Vocês acharam que eu ia falar pilha de papel na mesa, né? Hoje em dia já não mais. Gente, por que isso? Porque a maioria das pessoas deixa o importante virar urgente. E aí eu quero que você avalie, na sua casa, na sua empresa, como tem andado a sua agenda. Por exemplo, eu tenho agenda de geração de conteúdo e eu estou me antecipando na agenda. E por que eu estou te contando isso? Porque você sabe que tem uma trajetória Neurofalar, que a gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, e gerando conteúdo. Eu tenho uma semana ou duas de conteúdo lá com a minha equipe guardado. E pode ser que você esteja recebendo esse conteúdo no momento certo, no momento apropriado. Por quê? Porque eu gerei esse conteúdo no momento adequado para que você receba esse conteúdo e faça o seu planejamento de evolução na nossa trajetória Neurofalar, que é aquela sequência de degraus para a gente chegar lá em cima com a comunicação bombando. E eu estou te dando aqui o exemplo disso. Legal? Pense, eu quero que você pense numa tarefa na sua empresa. Pense, escreva, se você quiser comentar aí comigo, escreva uma tarefa na sua empresa que você agiu como sendo importante. Eu quero que você pense positivo agora. Você vai pensar, você vai se comunicar com você de forma positiva e eu vou fazer um exercício aqui com você para que você tenha a percepção disso. Então, pense numa atividade, numa decisão que você tomou que foi dentro do tempo adequado. Você tratou essa informação dentro do tempo em que ela era importante. E aí, teve uma repercussão. Eu estou fazendo um exercício aqui com você. Teve uma repercussão em toda a sua empresa ou em todo o seu setor, com todos da sua equipe, uma repercussão positiva. E essa repercussão positiva fez com que as pessoas acreditassem no seu potencial de planejamento. Você líder, você comunicador, você que está à frente de uma equipe, de um setor, de uma empresa, você precisa dessa segurança, dessa confiança das pessoas. Você precisa da confiança da equipe que está acompanhando a sua trajetória no dia a dia. Então, avalie. Você tomou uma decisão que foi no momento certo, você tratou o importante no momento certo, e você conseguiu, com isso, repercutir em toda a empresa de forma positiva. Qual foi, agora, nesse momento, lembrando disso, qual foi a sua sensação? A sensação das pessoas confiando na sua liderança. A sensação das pessoas entendendo que você comunicou com elas, você interagiu com elas, você tomou decisões junto com elas no momento certo para que tudo acontecesse dentro do mês. E aí, sabe qual foi o resultado dessa ação? Todo mundo recebeu o seu salário no 5º dia útil da empresa. Ótimo! Pensa
eu quero que você pense qual foi a sensação dessas pessoas. A sensação dessas pessoas foi que ótimo, que lindo, que, que honra eu tenho de trabalhar nessa empresa, onde meu líder faz tudo o que é preciso para me pagar em dia. Eu fui num ponto que é o ponto mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, pense, você tomou uma atitude proativa, você foi tratando o importante, você fez o seu planejamento e pagou a sua equipe em dia. Pode ser que você faça isso todo mês. Isso é lindo, fazer isso todo mês, mas parabéns para você que faz isso todo mês. O importante é que todos os meses você mostra para a sua equipe que você está tratando como importante a questão da vida delas, o ganho delas, aquilo que elas levam para casa. Legal. E aí, você conhece alguém que tem tratado isso como urgente? Você conhece alguma empresa que não consegue fazer o pagamento dos seus colaboradores em dia, que não consegue pagar os seus fornecedores em dia? Gente, e eu nem estou falando desse momento agora de pandemia, de esse momento crítico no mundo inteiro. Eu estou falando no dia a dia normal, no dia a dia comum. Será que você conhece empresas que no dia a dia comum, no antigo normal, que agora nós vamos voltar para um novo normal, mas no antigo normal, você conhece alguém que já deixa o salário da sua pessoa, das suas pessoas, do seu RH, do seu maior patrimônio atrasar, por tratar isso de forma urgente? Falta de planejamento, falta de se ocupar com um problema futuro ou uma possível solução de um futuro problema. E a solução você precisa buscá-la hoje. Por isso que a comunicação sua com você mesmo faz toda a diferença no processo de gestão da tomada de decisão. E aí isso serve para a sua casa. Quantas vezes você chegou em casa e lembrou que tinha que ter ido na padaria? Quantas vezes você chegou em casa e lembrou que tinha que ter passado na lavanderia para pegar o uniforme das crianças, que amanhã de manhã vão para a escola? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes você deixou lá no escritório ou na sua empresa algo que era importante para você trazer para casa? Por quê? Por falta de planejamento, por falta de comunicação sua consigo mesmo em relação àquilo que é importante. Uma coisa básica que é o seguinte: quantas vezes você teve que pegar a chave reserva do seu carro porque você não achou a chave que você usa no dia a dia? Sabe por quê? Porque guardar a chave do dia a dia, isso não é importante. Porque você sabe que se você perde aquela chave, você tem uma forma de tratar isso como urgente. É só você correr lá e achar a chave reserva, que você vai ter uma forma de resolver urgente. Só que nisso você já procurou, perdeu 5 minutos procurando, foi até o carro, tentou, lembrou que esqueceu, voltou, perdeu aquele tempinho, aí foi tratar da urgência. Pô, perdi a chave do carro, ou não sei onde guardei a chave do carro. E aí, tratando isso como, como importante, não teve jeito, porque se é importante, você tinha pegado a chave do carro e tinha pensado: eu vou pôr de forma tratar isso de forma importante e vou pôr a chave aqui nesse cantinho todo dia. Só que eu posso deixar para lá, eu posso esquecer a chave, porque eu sei que eu tenho uma chave de emergência. E aí, essa chave de emergência, ela é urgente. Detalhezinhos pequenininhos. Quantas vezes você precisou ler a tarefa do seu filho à noite, que ele já tinha ido dormir, cansado, e você não tratou aquilo como importante? Quantas vezes isso aconteceu? Então, na empresa e em casa, isso é muito comum acontecer. O detalhe é que existe aí uma questão simples de autorresponsabilidade. Quem é a pessoa responsável pelo que é importante e pelo que é urgente? É você.
E como eu disse no início, pode ser que nem tenha sido você quem transferiu ou quem deixou aquela decisão importante virar urgente. A questão é que, independente disso, você é o responsável pelas suas ações. E aí, a tomada de decisão precisa ser em tempo certo, em tempo adequado. E o tempo adequado, ele está normalmente num planejamento. E aí, eu quero contar uma situação aqui que eu gosto muito, né? De analisar palavras, de analisar o jeito que as pessoas falam, analisar o gestual das pessoas. Eu analiso tudo e eu quero te ensinar muito sobre isso, quer dizer, compartilhar com você muito sobre isso. Provavelmente muito disso você também já saiba. E aí eu tenho uma questão legal, né? Quase uma simpatia pela palavra preocupação. A maioria das pessoas trata a preocupação como algo negativo. Você está preocupado com alguma coisa. E eu, fazendo uma análise da palavra, eu comecei a tratar essa palavra com um pouco mais de carinho. Por quê? Porque o que é você se preocupar? É você se ocupar antecipadamente com a solução de alguma coisa, com a solução de alguma tomada de decisão, com a solução de algum problema, ou simplesmente com o andar da carruagem. Não precisa ser necessariamente um problema. Pode ser simplesmente o caminhar do dia a dia. Isso causa preocupação. E quando você se ocupa antes do problema estourar, o que você está fazendo? Você está tratando do importante. E é interessante você perceber que a preocupação, ela precisa ser comparada, ela precisa ser pensada como um planejamento. Sabe por que a palavra preocupação é pejorativa? Tem um contexto negativo? Porque as pessoas ficam ansiosas, e quando elas estão ansiosas, elas chamam de preocupação. Muita gente é ansioso, né? Muita gente ansiosa por aí, muitos de quem está assistindo eventualmente, eu até acredito que você nem seja ansioso, você está assistindo esse vídeo até aqui, quase meia hora de vídeo, você é uma pessoa concentrada, uma pessoa centrada, uma pessoa normal, uma pessoa tranquila. Se não for, beleza, você está aqui, você está se controlando. Então, eu quero que você analise o seguinte: a ansiedade é diferente da preocupação. A ansiedade é aquela sensação que a pessoa tem de que tudo tem que acontecer agora, precisa acontecer rápido. E a preocupação é quando você entende que existe um momento em que aquilo vai acontecer e que aquele momento em que aquilo acontecer, você está preparado. E eu quero que você perceba que é interessante, né? Eu, numa consultoria, eu falei para um dos empresários, isso há 7, 8 anos atrás, tem coisa que marca a gente, né? Eu falei para um empresário, falei, senhor empresário, eu estou preocupado eu já com esse conceito de preocupação. Eu falei, estou preocupado com o mercado financeiro, com a atuação do mercado financeiro, onde a gente vai atuar com a sua empresa. Eu estava fazendo um processo de expansão, uma análise de expansão. E aí o empresário virou para mim e falou assim, mas professor, você está preocupado à toa. Por quê? Eu não me preocupo, eu não vou ocupar meu tempo, eu não vou ocupar meu cérebro, minha mente, com coisas que ainda não aconteceram. Eu falei, que legal, muito bom, ainda bem que você me contratou para ser o seu consultor. Por quê? Eu estou fazendo um pré-planejamento, uma pré-análise, e por isso eu estou me preocupando com uma possível ação que você pode tomar para realmente se resguardar na sua atuação naquele mercado. Ou seja, é importante que você faça um planejamento de como você vai atuar naquele mercado. Você precisa ir lá, conhecer o mercado, entender o mercado. Se nós estamos expandindo, requer investimento. E se requer investimento, requer planejamento.
Ou seja, investimento em nova região de atuação, mesmo que seja um produto antigo no mercado novo, você precisa de planejamento, porque isso é importante. É investimento que a empresa vai fazer. Percebe que a forma da pessoa entender o que é uma coisa e o que é outra faz com que ela, às vezes, deixe a tomada de decisão tão para em cima da hora que vai fazer com que essa tomada de decisão seja uma tomada de decisão urgente. E aí, como você tem tomado as decisões? Né? Pensa de novo. Tem algum momento em que você tomou uma decisão que foi importante no momento certo? Que emoção isso gerou para as pessoas? Eu quero que você reviva isso. Esse empresário, quando eu tratei da palavra preocupação, eu quero realmente contar para ele, eu quis realmente contar para ele que a minha atenção em relação ao investimento que ele ia fazer no mercado novo precisava de algumas respostas. Precisava conhecer melhor esse mercado, precisava conhecer melhor a estrutura física de onde ele ia se instalar, enfim, um monte de outras coisas. Ou seja, é necessário que haja uma atenção com o que é importante. E o que é urgente vai acontecer de vir algumas coisas urgentes que fogem do seu controle. É igualzinho quando a gente faz uma análise SWOT da empresa. Tem os pontos fortes e os pontos fracos, que o empresário é que tem domínio, é você que tem domínio. E se você tem domínio, você trata isso como importante. Agora, tem algumas ações que são externas, que é o que a gente chama na análise SWOT de oportunidade e ameaça, que isso você não tem domínio. Isso é ação do mercado. Como, por exemplo, no dia em que foi decretado que a sua empresa ia acordar segunda-feira fechado. Isso é urgente, você precisa lidar com isso como urgente. E aí você precisa ter controle emocional para lidar com isso como urgente. Por quê? Porque não deu tempo disso nem ser importante para você. Isso já chegou urgente. Porque num dia decidiram, no outro dia, numa segunda-feira, você já não abriria mais o seu empreendimento. E aí você teve que reaprender com a loja fechada, você manter o seu empreendimento aberto. Isso é urgente. Isso foi urgente. E tem sido urgente até agora para muita gente, porque ainda muitos ramos de negócio ainda não teve tempo de reestruturar, de fazer um planejamento, de tratar isso só como importante. Está urgente para todo mundo, porque o faturamento saiu de 100% para 20%, 30%, alguns 50%, ótimo, esses estão felizes da vida. Mas os que tiveram o seu faturamento de 100% para 20%, eles estão preocupadíssimos. E aí é preocupado de ansioso. Por quê? Aliás, com essa preocupação, eu quero até dar um exemplo. A primeira coisa que eu fiz enquanto empresário foi negociar com o proprietário do imóvel que eu alugo para minha empresa. Primeira coisa que eu fiz, no dia, eu chamei e falei assim, amigão, vem cá. A partir de segunda-feira estamos fechados. E aí, como é que a gente faz? Eu fecho tudo, te entrego o imóvel, ou eu fecho tudo e a gente negocia? Ele, cara, vamos negociar. Eu falei, vamos negociar. E a gente negociou, e está negociado. Então, assim, apesar de ter vindo urgente a bomba, eu ainda consegui uma ação de planejamento. Umazinha, acho que foi a única ação de planejamento. Então, é importante que você pense naquilo que é importante e naquilo que é urgente. Eu já repeti essa frase umas 500 vezes nesses últimos 35 minutos. Por quê? Eu quero colocar no seu cérebro a importância do que é importante. E aí eu quero só contar um detalhezinho aqui, uma questão de participação na tomada de decisão. Eu gosto muito de falar sobre isso, falo isso em vários temas que eu atuo, e a ideia é, o que acontece, por exemplo, numa reunião de condomínio? Como que você
o que acontece quando você vai numa reunião de condomínio? Ou seja, acontece que as pessoas que foram na reunião de condomínio, essas pessoas, elas participam do que é importante, que participam da tomada de decisão. E, eventualmente, as pessoas que não foram na reunião de condomínio, elas participam do que é urgente, ou seja, da decisão tomada. Então, avalie isso. Você vai na reunião de condomínio? Então, você participa da tomada de decisão. Isso é importante. Você conhece pessoas que faltam à reunião de condomínio? Essas pessoas tratam do que é urgente. Por quê? Porque elas tratam da decisão tomada. Elas acompanham. Eu costumo dizer que todo mundo participa da reunião de condomínio. Aliás, todo mundo participa das decisões de uma reunião de condomínio. Uns participam tomando decisões, outros participam da decisão tomada. Qual é o seu papel? Como você tem visto a reunião de condomínio da sua vida? E aí eu quero dar um exemplo fantástico de empresa que não consegue tratar o que é urgente. Não dá tempo. Pensa comigo. É lógico que em algumas circunstâncias sim, mas eu quero lembrar exatamente do leite. Você toma leite em casa? Deve tomar, né? Toma leite em casa? Tem alguém em casa que toma leite? Legal. Pensa aqui comigo. Você conhece alguém que tem uma fazenda ou que trabalha numa fazenda leiteira? Que tem gado leiteiro? Você já viu alguém falar que deixou para tirar o leite semana que vem? Porque não deu tempo de tirar o leite hoje. Gente, tirar leite é todo dia. Por quê? Senão, o umbre, pedra, e eu perco a minha vaca leiteira. O que precisa acontecer? Eu preciso ter isso na minha pauta todos os dias. Faça chuva, faça sol, seja feriado ou não, seja dia branco na folhinha, ou dia vermelho, ou dia preto na folhinha, segunda a segunda, qualquer que seja a condição. Um dia desses eu ouvi uma entrevista de um empresário do agronegócio, falando: as minhas vaquinhas, elas não estão de quarentena, elas dão leite todo dia, e eu não estou vendendo o leite delas, então ele está doando o leite delas, mas precisa tirar todo dia. Existe a possibilidade, a remota possibilidade, de um fazendeiro ir para a cidade, ficar lá 2 dias arrumando alguma coisa, participando de algum evento, passeando, sem que ninguém tire leite da fazenda dele, lá das vaquinhas na fazenda dele. Isso é improvável, é impossível. Pensa que tem alguns segmentos corporativos que o importante é importante e pronto, acabou. Uma colheita, quando você vai colher, maturou, granou, é preciso colher, é preciso começar a colheita. Por quê? Porque o urgente, se passar da hora, se eu não tiver esse planejamento, se eu deixar passar da hora, eu vou perder. A única forma de eu manter a minha produção é eu fazendo o que é importante. Agora eu fico pensando por que na empresa as pessoas deixam o importante virar urgente. Eu tenho conhecimento de um contabilista que está fechando agora, em abril, maio de 2020, está fechando em 2018. Tem ideia do que seja isso? Eu estou fechando, ele está fechando agora 2018. Deve ter fechado. Mas por que ele deixou para fechar 2018 agora? E 2019 vai fechar quando? Nem vamos pensar em 2020, vamos pensar em 2019. Vai fechar quando? Vai fechar daqui 2, 3 meses? Não vai. Vai fechar em dezembro de 2020, se fechar. Maravilha se fechar, vai estar adiantado. Por isso que eu quero que você pense no que é importante e no que é
absolutamente urgente. A diferença que existe é muito grande. E aí, nesses últimos minutinhos, eu quero que você avalie qual é a sua postura de comunicação com você mesmo para agir no que é importante e no que é urgente. Primeiro, é preciso que você tenha controle emocional para agir na urgência. Mas quem que tem controle emocional para agir na urgência? Aquela pessoa ou aquela empresa que tem um planejamento e o máximo que pode anda no importante. Porque quando eu ando no importante, lembra que eu comentei no iniciozinho do vídeo, que eu comentei com você que quando você tomou aquela atitude e repercutiu em toda a empresa de forma positiva, porque você tomou uma decisão na hora certa, você tomou uma decisão e tratou aquela decisão como sendo importante, e as pessoas se sentiram bem, então, quando você tem esse padrão de comportamento, você efetivamente tem controle emocional para tratar o urgente. Por quê? O que tira o controle emocional das pessoas no urgente? Tem urgência demais. Que, aliás, é o que estão divulgando em relação aos leitos, né? Se ficar urgência demais, vão acabar os leitos. E aí vai começar a gente ficar de fora do leito que precisa usar. E aí acabou. E aí começa a morrer gente do lado de fora, sem nem ter atendimento. Por que isso? Porque estamos tentando tratar o urgente como importante. Na sua empresa, quando você cria o ritmo de tratar o que é importante na hora certa, quando aparece alguma coisa urgente, por que você tem controle emocional? Porque você só tem aquela urgência para tratar. E aí, como você só tem aquela urgência para tratar, o importante já está pronto, isso fica muito mais simples. Porque o importante está pronto e o urgente é pouco. Agora, imagina aquela pessoa já sobrecarregada com urgente, 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 urgente. Aparece um que é urgente e que realmente eu preciso tratar hoje, meu amigo, o cara não fica preocupado. Ele morre de ansiedade, porque ele vai querer fazer, precisar fazer um monte de coisa no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma semana, e, sinceramente, ele joga a toalha. Tem muita gente, aliás, é muito comum perder talento por falta de cultura de planejamento da empresa. E, minha gente, minhas amigas, meus amigos, pensa comigo. 90% ou mais das empresas brasileiras são de pequeno e médio porte. Grandes. Só em Minas Gerais tem 7 milhões de microempreendedores individuais. Pessoas que cuidam do próprio negócio e mistura tudo com a família. Aquele dinheiro ali mistura tudo. Eu mesmo fui assim. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, com a minha empresa, era tudo familiar. Eu vinha de um processo corporativo e tal, mas quando eu comecei misturando tudo. Eu pagava a conta de luz da minha casa e da minha empresa com a conta da minha empresa, com o dinheiro que entrava. E aí é tudo urgente, aí vira tudo urgente. Só que a gente vai aprendendo. E eu aprendendo, eu quero ensinar. E eu ensinando, eu aprendo de novo. E aí, cada vez que eu faço um vídeo de um conteúdo, eu incorporo ainda mais aquele conteúdo. E mais, qual que é a missão do professor Arnaldo? A missão do professor Arnaldo é fazer com que você melhore o seu processo de comunicação consigo mesmo. E, professor, o que tem a ver o negócio de importante e urgente? Cara, o que tem a ver é o seguinte. Quando você trata o que é importante na hora do que é importante e o que é urgente na hora do que é urgente, você tem uma comunicação interna consigo mesmo muito mais produtiva. Você, só de se sentir produtivo, você se sente bem, você produz ainda mais. Quando você trata o importante no momento certo, você tem a certeza de que você está com a missão cumprida. E uma missão cumprida com fôlego. E aí eu vou dar um último exemplozinho sobre isso. Quando o meu filho, o segundo mais velho, está com quase 20 anos,
e ele foi para a faculdade, para a Universidade Federal de Uberlândia, no ano passado, em 2019. Antes disso, 2018, 2017, que ele estava no 8º e no 9º ano, ele tinha uma meta comigo. A meta comigo era de tirar, a nota dele deveria ser 120%. Professor, como que uma criança, um adolescente, tira 120% de nota no bimestre? Vou te contar porque eu tratava com ele o que era importante. Então, eu falava para ele o seguinte, agora eu falo para o outro, né? Mas eu estou dando um exemplo de 20 anos, do Juan Pedro. Juan, você fazendo, me entregando 100%, que é o que é importante, eu tenho a segurança de que se aparecesse para você mais 2, 3 questões para inteirar os 120, você conseguiria. E isso é importante. Agora, quando eu trato a nota com 60%, como é o fator de passar de ano, eu estou tratando dentro do que é urgente. Se eu não tenho 60%, se eu tenho 50% no último momento, na última prova, isso vira urgente para mim. Aí eu tenho que virar à noite, estudar desesperado, fazer... A cultura do urgente é essa, é fazer as coisas desesperadamente, com ansiedade. A cultura do importante é você ter margem. Um outro exemplo é a meta do vendedor, a meta do mês do vendedor. O vendedor que divide a meta dele em 24, 22 dias ou 20 dias e cumpre a meta dele diariamente, ele está tratando isso como importante. Quando chega na primeira quinzena, aí ele precisa de um líder para fazer isso junto com ele. Aí, quando chega na primeira quinzena, ele já bateu 52, 53, 55% da meta dele, ele tem respiro, ele pode respirar. Aí chega no 20º, lá para o dia 25, 26, ele bateu 100% da meta dele, ele está com a situação tratada como importante. Agora, o cara que está com 70% no dia 25, ele está no urgente. E o urgente cria ansiedade nas pessoas. Por isso que eu quero que a sua comunicação com você mesmo, com você mesma, seja dentro do que é importante. Comece a fazer igual o Corpo de Bombeiro, que eu deixei para fechar isso no final. O Corpo de Bombeiros parou de tratar do que é urgente só do que é urgente. Quando o corpo, e valorizando essa categoria, valorizando essa classe de profissionais, quando ele vai na escola, dá curso de combate a incêndio, quando a polícia militar vai na escola, dá curso antidrogas, quando o Corpo de Bombeiro aceita um convite para ir dar um treinamento de primeiros socorros, e isso acontece muito, eles têm um departamento próprio para atender a comunidade no treinamento de prevenção. Isso é importante. Parabéns para essa organização, porque isso é importante. E aí, quando eu previno, eu estou fazendo o importante. Quando você contrata uma empresa de segurança no trabalho, você está fazendo o importante antes que vire urgente. Quando você assiste o vídeo do professor Arnaldo, você está fazendo o importante antes que vire urgente. E eu quero que você me ajude a criar uma comunidade de pessoas que queiram tratar do importante. Eu quero que você divulgue, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você confia, para que elas conheçam o que é importante e saibam a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Se você gostou, vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que vão transformar a sua comunicação com isso. E eu conto muito por quê? Porque a comunicação transforma. A transformação cria o hábito. E o hábito vem da prática. Quero te convidar para vir praticar comigo. Eu sou o professor Arnaldo e nesse vídeo nós conversamos sobre importância e urgência. O que é importante e o que é urgência. Um grande, forte e fraterno abraço. Te espero no meu próximo vídeo. Até!